A ameaça de Pedro. Segundo os textos apócrifos, Pedro, líder dos discípulos, seria rival de Maria Madalena e teria tomado dela a missão de fundar a igreja cristã. É retratado no afresco de Da Vinci fazendo um gesto ameaçador para Maria Madalena. Seria a briga entre o líder e a esposa de Jesus? A verdade. Segundo especialistas experts na arte renascentista, em alguns dos seus desenhos precedentes ele já havia explorado o tipo masculino colérico e também já havia explorado este gesto parecendo uma ameaça de cortar o pescoço. Por exemplo, em uma das versões de A Virgem das Rochas. O cálice sumiu. O Santo Graal. O cálice de vinho que acreditava-se ser o Santo Graal não está na pintura de Da Vinci. Dan Brown defende que o Santo Graal, ou como ele diz, sangue real na tradução em francês, na verdade não seria um cálice, mas sim Maria Madalena, que, como o nome diz, estaria levando em si o sangue real, ou seja, o sangue de Jesus, um filho de Jesus. A verdade. Segundo especialistas, outras pinturas italianas da época da Renascença e anteriores à de Da Vinci já haviam retratado a última ceia sem a presença do cálice, porque a ideia não era enfatizar a ceia, ou seja, a partilha do pão e do vinho, mas sim a perplexidade dos discípulos perante a afirmação de que um deles trairia Jesus. Da Vinci de costas para Jesus. Ele colocou a sua imagem de costas para Jesus no lugar de São Judas Tadeu, em forma de protesto por não estar de acordo com o matrimônio de Jesus e Maria Madalena. A verdade. Conforme já foi dito, segundo especialistas, era uma particularidade de Da Vinci se incluir em suas obras, como em A Adoração dos Reis Magos, O Autorretrato, A Última Ceia, entre outros. O objetivo da alta crítica é tentar destruir a divindade de Jesus Cristo, é tentar destruir a veracidade da Bíblia, a inspiração da Bíblia e a autenticidade da Bíblia. O que algumas pessoas não sabem é que Jesus Cristo é um Cristo histórico, a comprovação histórica de Jesus Cristo. Ele existiu mesmo. Há muitos historiadores que viveram na época de Cristo, historiadores contemporâneos de Jesus. Por exemplo, o grande historiador judeu Flávio Josefo. Ele fala de Jesus, ele fala dos discípulos de Jesus, ele também menciona que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou. Ele até admite a possibilidade, como judeu, que Jesus poderia ter sido o Messias que os judeus esperavam. Muitos outros escritores sérios, como Suetônio, mesmo Luciano, que foi um grande crítico do cristianismo, ele fala que Jesus realmente existiu. Então, Jesus é o Cristo histórico, ele realmente existiu. Nós observamos que está sendo questionada a divindade do Senhor Jesus. Mas nós sabemos pela fé que Jesus nunca pecou. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 9, nos diz claramente: deram-lhe a sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça e nem houvesse engano na sua boca. E lá em 2 Coríntios,
Também nos diz no capítulo 5, no versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Anticristo. Na Bíblia, no livro de João, autor do Apocalipse, ele fala acerca exatamente do que está acontecendo em nossos dias. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João capítulo 2, versículos 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. 1 João capítulo 2, versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. O apóstolo João nos alertou, não apenas de um anticristo, mas de vários anticristos. Anticristo é todo aquele que se coloca contra Cristo. Os anticristos já vêm se revelando há algum tempo. Exatamente na França, o berço de toda esta polêmica infundada de Da Vinci, que em 1793 a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a leitura da Bíblia, e com ordens para que todas as Bíblias fossem queimadas em praça pública, como evidência de que o governo francês não reconhecia a palavra de Deus. A história registra que a França deflagrou uma guerra terrível para destruir a palavra de Deus, com a matança de 70 mil seguidores da Bíblia na trágica noite de São Bartolomeu. Mas as tentativas do inimigo foram muitas. Como ele não conseguiu destruir a palavra de Deus, a Bíblia, agora ele tenta desvirtuá-la, distorcer a verdade, através de vários anticristos, na pele de homens que com muita influência ganham notoriedade e muitos seguidores. Veja o caso de Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, que declarou a morte de Deus. Onde está Deus? Nós o assassinamos, vós e eu. Este filósofo insano e blasfemador influenciou toda uma geração. Charles Darwin, com a sua teoria da evolução, afirmando que o homem teria vindo de uma evolução de símios, meros macacos. Karl Marx, que arrasta milhões de marxistas até hoje, disse que a religião era o ópio do povo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que considerava a fé uma expressão de infantilidade. E existiam ainda Hitler, Saddam Hussein e muitos outros, mas vale a pena citar mais um por causa das coincidências com o caso de Dan Brown. Michael Drosnin, ateu e repórter dos jornais Wall Street Journal e Washington Post, o jornalista americano publicou em 1998 o livro O Código da Bíblia. E para a coincidência não ficar só no nome do livro, que também foi um best-seller, em menos de um ano e em mais de 25 países. Segundo as palavras de Drosnin, antes da Segunda Guerra Mundial,
um rabino da antiga Tchecoslováquia que residia na cidade de Praga, teria descoberto um código secreto em hebraico no Antigo Testamento. E o matemático israelense Eliyahu Rips, 50 anos depois, encontrou por acaso, na Biblioteca de Israel, o único livro que o rabino tinha publicado. E a partir de então, com muita curiosidade, o Dr. Rips desenvolveu um programa para computador que, segundo ele, pode decifrar o futuro da humanidade.